Olá, turma. Nosso tema hoje aí agora, a gente vai falar sobre os aminoglicosídeos. E, em especial, logo falo que é a classe aí que a gente sempre faz escolha para fazer sinergismo junto com os beta-lactâmicos. O nome aminoglicosídeo vem da sua estrutura química, que na verdade tem um açúcar mais uma amina, né, que é um peptídeo, e com isso a gente vai constituir essa molécula grande aqui, que vai ter ação principalmente contra bactérias gram-negativas, tá? Ela não tem ação isolada contra bactérias gram-positivas. O seu uso contra bactérias gram-positivas sempre será associado aí a um beta-lactâmico. Já a ação isolada você pode usar para gram-negativos. De antibiótico com foco, né, em inibição proteica, inibição ribossômica, eles são basicamente bactericidas, os aminoglicosídeos, tá? Uma importante característica a destacar é que essa classe, elas não têm a capacidade de serem absorvidas quanto ao uso oral. A gente até tem os comprimidos de algum, como a neomicina, você tem os comprimidos de neomicina, mas apesar de ser tomada, a ação é só na mucosa intestinal, não consegue penetrar ali através da mucosa e conferir nível sérico, tá? Então, nenhum aminoglicosídeo tem essa possibilidade de absorção sistêmica quando tomado via oral. Então, para uso frente a algumas infecções bacterianas, a gente vai fazer somente aí o uso parenteral, uso venoso, tá? E uma coisa que eu posso falar também de antemão, já dando de introdução a essa classe, é que é uma classe extremamente nefrotóxica e também neurotóxica, tá? A gente vai comentar cada detalhe adiante aí, que geralmente é um efeito colateral importantíssimo que a gente tem que ter na nossa mente, tá? E uma coisa histórica que a gente tem que falar é que marcou o início da era do tratamento da tuberculose, que antes do advento dos aminoglicosídeos, a gente ficava diante aí de grandes hospitais que, na verdade, eram desova, né, de pacientes ali que eram tuberculosos, né? Eles não tinham nenhuma opção de tratamento, ficavam ali praticamente condenados aí à morte, mas com a criação dos aminoglicosídeos, viu que foi a primeira classe com eficácia contra o Mycobacterium, né, tuberculoses. Então ele deu start aí no tratamento e hoje em dia ainda faz parte aí de alguns esquemas terapêuticos aí também, principalmente frente à tuberculose resistente ou quando o paciente tem hepatotoxicidade induzida pelo esquema inicial como uma droga alternativa. A gente tem basicamente os aminoglicosídeos de uso sistêmico e eu destaco para vocês principalmente a gentamicina e principalmente a tobramicina. São os de uso clínico mais habituais. Os outros, mesmo que utilizados, a maioria você vai encontrar sobre formas de colírio. Já nos aminoglicosídeos tópicos, a gente tem a neomicina, que também está disponível para colírios, pomadas oftálmicas e pomadas dermatológicas, né? Quem nunca ouviu falar aí do Troc-G e do Troc-N, né? Que são nomes comerciais aí muito vendidos, que um tem a base de neomicina e outra base de gentamicina, e a gente tem o famoso nebacetim, em que o componente aí é uma neomicina também envolvida, tá? A neomicina a gente tem disponível via oral, mas para aquela questão de esterilização de mucosa, porque não tem absorção sistêmica. Então, fique de regra isso, tá? Essa questão de absorção sistêmica está muito relacionado ao pH. A droga ela vai sofrer inativação diante, geralmente, do pH ácido, tá? E aminoglicosídeo tem atividade bacteriana e precisa de um pH muito estável ali. Se o pH for ácido e se o meio tiver alguma condição de anaerobiose, o antibiótico ele não vai funcionar, tá? Então ele precisa de um pH favorável e o de um meio com a presença de oxigênio, tá? Com isso, a gente logicamente já exclui então o uso em bactéria anaeróbia, tá? Já fica de regra aí que aminoglicosídeo para bactéria anaeróbica não, tá? Então, aquelas coleções purulentas, a gente tem que lembrar o uso de aminoglicosídeo e base do tratamento também drenar o pus ali, tá? Por que que ele precisa de oxigênio? Porque para a penetração do antibiótico nessa célula, principalmente aí nessa célula gram-negativa, ela precisa de uma bomba dependente de energia, né? A TPase, que usa o oxigênio também para suas reações, tá? Então, em meio anaeróbio e bactérias anaeróbias, a gente não vai ter ação de aminoglicosídeos, tá?
E outra coisa para a gente falar sobre o mecanismo de ação é a questão que ele é um antibiótico que ele não depende muito do tempo. Você atingir a máxima concentração, ele consegue, inclusive, dose única diária ser tomado, ser aplicado dose única diária, e aquela dose única, mesmo depois de reduzir a concentração inibitória minitrair, ele confere um efeito que a gente chama de efeito pós-antibiótico, ainda esterilizando o local. Então, aminoglicosídeos são medicações que você pode fazer até uso aí, dose única diária. Inclusive, é recomendado que diminua a nefrotoxicidade. É salvo em algumas indicações, como, por exemplo, endocardite, que pede para que seja fracionado, tá? Mas pela questão desse efeito sinérgico aí, almejado, quando a gente está usando também o carbapenema. Quanto ao espectro de ação, né? Então, o alvo inicial para tratamento isolado são bactérias gram-negativas, tá? Aeróbias gram-negativas, que vão estar realmente, geralmente, ali, principalmente na flora intestinal, tá? Vai ser útil, então, naquelas bactérias classicamente gram-negativas aeróbias, como a Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Serratia, Citobacter e Provincia, tá? A gente pode ter alguma resistência cruzada com algumas outras classes de antibiótico, isso confere também germes de multidroga resistência, né? E uma coisa é fato, ele tem ação a gram-negativo e a gente tem uma ótima ação contra a Pseudomonas aeruginosa, tá? Todas as classes ali dos aminoglicosídeos, mas aí, exceto a streptomicina, tá? A streptomicina a gente tem essa exceção aí, tá bom? A gente tem uma resistência frequente também de gram-negativos não fermentadores, como Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, que são bactérias muito presentes em pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então, geralmente tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica, raramente você vai ter uso, principalmente isolado, de aminoglicosídeo, né? Geralmente você vai ter uma associação aí. Então, via de regra, recadinhos. A gentamicina é o aminoglicosídeo mais ativa contra bactérias gram-negativas. A streptomicina já tem uma atividade para o gonococo, que é aquela Neisseria gonorrhoeae, que é uma gram-negativa, tá? Já a Neisseria meningite já está fora daqui, tá? Ela tem uma ação aí contra o gonococo, ok? E a streptomicina também, ela tem essa questão também já de não ter ação contra pseudomonas. As outras classes já têm, ela não tem. E a amicacina é a que possui maior eficácia se tiver presente um germe já com potencial resistência. Às vezes você vai acrescentar um aminoglicosídeo, por exemplo, num paciente que pode já ter uma resistência aí parcial a um carbapenêmico, por exemplo, quando você não tem outras opções de tratamento, né? E aí você acrescenta ali, né, como uma opção aí de tratamento, para potencializar o uso desse beta-lactame, tá? Então, aminoglicosídeo isoladamente você não vai usar para gram-positivas, mas você pode usá-lo com o efeito sinérgico. Então, tem ação aí contra os streptococos e enterococos, que são positivos, gram-positivos. Então, a ação será conjunto com alguma penicilina, tá? Que são antibióticos de parede. Por que que essa ação não funciona? O que que acontece? O antibiótico ele não consegue penetrar, o aminoglicosídeo ele não consegue penetrar de forma muito fácil na gram-positiva pela questão da parede celular ser muito espessa. Quando você tem uma penicilina, que é um antibiótico que ataca a parede, vai fragilizar aquela parede e aí o aminoglicosídeo ele consegue penetrar, tá? Bem, como a gente já tinha comentado, na streptomicina, né, ela tem uma exceção aí de atividade, né? Com exceção da streptomicina, a gente tem atividade para o Staphylo aureus e o epidermides, mas no caso de infecções graves e que requer um tratamento prolongado, ou seja, por mais que você possa usar para uma infecção por gram-positivo junto com um beta-lactâmico, você tem que também pesar, saber se realmente vai ser uma indicação legal, porque o tratamento por longo prazo, você vai estar dando também chance de adquirir os efeitos adversos indesejáveis, que é muito comum acontecer usando aminoglicosídeo, tá? Porque eles são medicações extremamente tóxicas, tá bom?
Isso tóxica para o rim, tóxica para o sistema nervoso também, tá? Que a gente vai comentar aqui mais adiante, tá bom? Lembrando que para tratamento do gonococo, geralmente que a gente faz aí com a streptomicina, a gente geralmente tem que usar concentrações altas, né? Tratamento para gonococo, primeira escolha, né, gente, é penicilina e a ceftriaxona, né? Lembrando que é até aquele esquema para DST, uretrite, ceftriaxona intramuscular, mais azitromicina para pegar se tiver alguma possibilidade de atípico ali naquela uretrite. Vamos lá, novamente reiterando. Neomicina, soframicina e paramicina, elas não têm praticamente para uso venoso, elas vão ser para uso tópico e você tem comprimido, principalmente a neomicina, que no caso vai ser para esterilizar luz do intestino. Muito comum usar isso em encefalopatia hepática, tá? A minoxidil não tem atividade contra protozoários, já foi utilizada contra infecção por outros agentes não bacterianos, como protozoários, né? Ameba, giardia, Cryptosporidium, tá? Atualmente, a aminocidina, você vai encontrar ela, por exemplo, Fiocruz, centro de tratamentos em que vai envolver aí o calazar, tratamento de leishmaniose. Reiterando novamente, não é eficaz contra alguns gram-negativos especiais, aqueles aí de via aérea, de tratamento para pneumonia. Então, a Haemophilus influenza. E aí entra também as bactérias aí isentas de parede, tá? Nesse caso, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Bordetella, Pertussis e Shigella, também a gente não vai ter ação do aminoglicosídeo, tá? A ação para bactérias gram-negativas vai ser principalmente macrolídeo ou também tetraciclina, tá? Quando a gente pensar em bactérias com ausência de parede, que são as bactérias atípicas. No caso de febre tifoide, já tem falha terapêutica. In vitro, a Salmonella typhi tem ação, mas no ao vivo e a cores já não tem mais tanta ação, tá? Reitero novamente, não age contra anaeróbias, aquelas que são estritamente, que vivem em meio anaeróbio, não adianta, tá? Ele depende de um meio anaeróbio para poder funcionar, tá? Não age também contra bactérias que são espiroquetas, então não é opção para tratamento de sífilis, ok? Treponema nem leptospira, nem leptospirose, tá? E tem ação contra Mycobacterium, né? Mycobacterium tuberculosis, né? Deles, a streptomicina é o que possui mais atividade, e inclusive pode estar em algum esquema alternativo aí para tratamento de tuberculose, tá? Geralmente não vai estar no RIP, que é o tratamento inicial, mas um tratamento aí alternativo, às vezes com falha terapêutica ou hepatotoxicidade inicial ali pode estar presente, tá? Gentamicina e tobramicina em concentrações altas também, no caso, para usar contra a tuberculose, e aí teria ação para tratamento de tuberculose, entretanto, ia precisar de uma dose tão alta que elas praticamente não estão nem em esquema aí alternativo, não, tá? Mesmo tendo ação in vitro, ok? Agora, pensou em alguma bactéria resistente intra-hospitalar, geralmente uma associação com a amicacina, você pode alcançar uma eficácia terapêutica, tá? A amicacina, ela tem atividade contra as cepas também de micobactérias atípicas, de complexo Mycobacterium avelo intracelulare, e às vezes é a opção de tratamento, inclusive até imunossuprimido, tá? Fica aí essas ressalvas aí, tá? Logicamente, né, a gente agora tem que falar sobre a característica principal aí desse mecanismo de ação dos aminoglicosídeos, que, como eu já dei um spoiler leve, ele é um antibiótico que tem ação em ribossomo, né? Ribossomo é uma unidade funcional, né? Não só nos mamíferos, nós, né? Mas na célula também, no caso da bactéria ou do que for, do micróbio que for sofrer ação do antibiótico. O aminoglicosídeo ele tem que penetrar dentro da célula do agente, da bactéria, e lá no citoplasma ele vai procurar os ribossomos. E esse ribossomo, que é uma unidade funcional,
que é responsável por produção de proteínas e leituras de RNA mensageiro recebendo RNAs transportadores, consequências de aminoácidos, que consequentemente vai formar uma proteína específica que aquele DNA bacteriano pediu, né? O aminoglicosídeo vai lá no ribossomo e simplesmente ele inativa uma subunidade. O ribossomo é uma estrutura que ele tem duas subunidades, uma subunidade que a gente chama de menor, que é 30S, e uma subunidade que a gente chama de maior, que é 50S. E o aminoglicosídeo, especialmente dos antibióticos que atrapalham a síntese, ele é o mais aí, ele é o bactericida entre todos, tá? Porque ele se liga de forma irreversível, ele tem uma afinidade com o seu alvo, o seu sítio receptor ali naquele ribossomo, que ele se acopla ali e não sai mais. Então a bactéria, ela para totalmente de produzir proteínas que seriam essenciais para a formação de grandes estruturas importantes para ela, seja da parede, ou seja, proteínas para formação de enzimas, enfim, proteínas essenciais para a permanência da vida da bactéria, tá? Então, por isso, é um antibiótico que a gente fala que é bactericida e essa ligação de forma irreversível, tá? Vai levar à morte bacteriana, tá? A gente sempre tem que lembrar que essa morte bacteriana será potencializada, no caso dos gram-positivos, pela sinergia com os beta-lactâmicos, que para o aminoglicosídeo penetrar nesse gram-positivo, você vai precisar do uso de um beta-lactâmico, ok? Tá? Quanto à resistência, né? Geralmente, a gente tem que lembrar que bactérias anaeróbias não vai funcionar, tá? E tem a resistência daquelas que já adquirem, que elas podem receber. Tem uma expressão cromossômica, ela por si só, começar a expressar um DNA que tem ação, que já começa a entender que já tem que formar mecanismo aí de resistência, ou ela recebe de outra bactéria, por origem plasmidial. Quando a aquisição é de plasmídio, geralmente a gente pode ver que pode ter alteração no receptor da droga, ou seja, aquele receptor que é altamente específico e que se liga de forma irreversível, já não vai ser mais tanto assim, tá? Ou diminuição da penetração da substância no interior da bactéria. A gente já vê isso principalmente em gram-positivas, não consegue penetrar, tá? Mas isso pode acontecer em gram-negativo por um mecanismo de resistência, tá? Ou produção de algumas enzimas que podem inativar o antibiótico, mesmo antes dele começar a tentar ligar o seu sítio de ação. Algumas enzimas, talvez presentes ali naquele citoplasma bacteriano, encontram o antibiótico e faz uma lise ali da sua estrutura, tá? Mas se for pensar em um aminoglicosídeo que menos vai sofrer com isso, em questão de qualquer resistência, principalmente essa de origem plasmidial, vai ser a micacina. Ele é o mais potente aí de todos, frente à bactéria resistente. Questão de farmacocinética que vocês não podem esquecer é a questão de absorção oral, tá? Não tem, tá? Não vai ter aí praticamente absorção oral. Se tiver uso em comprimido, é só para esterilização local de mucosa, que vai ser no caso da neomicina, tá? Mas se for pensar em uso em pomada, tem que ter cuidado, porque já na pele pode ter absorção. Por isso que o grande queimado, você escolheria principalmente usar a sulfadiazina de prata, ao invés de uma pomada, por exemplo, com tobramicina ou neomicina, porque aí sim pode ter absorção. Pela pele pode, tá? E aí conferir todos aqueles efeitos adversos que eu vou citar aqui para frente, tá? São efeitos adversos importantes, danosos e que são muito frequentes de acontecer, tá bom? Mas de uso venoso, eles são o uso preferencial, você pode fazer o uso intramuscular e tem uma comodidade ótima que é poder fazer, às vezes, dose única diária, tá? Outra coisa a recomendar é a questão de não conseguir penetrar tão bem assim em célula humana, tá? E a questão que não age tão bem também sistema nervoso central. Então, se tiver um acometimento ali de uma meningite, você não vai conseguir também tratar com o aminoglicosídeo, ok? Tá? Eles são contraindicados na gestação por conta até do principal efeito colateral dele, né? Eu falo desse efeito de neurotóxico, mas ele é principalmente neurotóxico na questão do nervo, principalmente vestíbulo coclear, e faz uma ototoxicidade ali, o paciente pode ficar surdo e de forma irreversível.
E no caso, na gestação, isso pode gerar, pode inclusive causar isso no bebê, o bebê já nascer surdo, tá? Então, é uma medicação realmente contraindicada, realmente, fortemente na gestação, tá? Eles são excretados, né, por via glomerular, então eles dependem muito do metabolismo renal na sua, na sua gênese da sua farmacocinética. E por conta desse metabolismo renal, eles são extremamente também nefrotóxicos, tá? Para vocês terem noção, você faz uma dose, geralmente essa dose consegue ser eliminada ali uns 60% da dose, mas o restante acumula tanto na córtex renal que às vezes leva aí um mês para poder conseguir sair o restinho de uma dose, tá? Fica acumulado lá naquele rim, tá? Todo aminoglicosídeo precisa aí de correção para injúria renal, se for usado de forma venosa, tá bom? Faz interação com alguns medicamentos, algumas interações que você quer, inclusive, né? Outras nem tanto, tá? Lembrando, né? Meio anaeróbio, meio ácido não vai funcionar. Germes intracelulares e tem pouca penetração em células animais. Na hora que a gente fala da ação em bactérias atípicas, é que as bactérias atípicas, elas vão ficar em um lugar específico, elas não ficam dissolvidas na gente, elas ficam dentro de uma célula humana. As outras bactérias, elas às vezes atapetam o tecido. Mas as atípicas, em especial desprovidas de parede, elas estão dentro de uma célula humana. E se é um antibiótico que não consegue penetrar uma célula humana, então para atípico não vai ser uma droga de escolha, ok? Lembrando de sinergismo, principalmente com qualquer não falo beta-lactâmico, seja penicilina, cefalosporina ou mesmo carbapenêmico. Isso é muito importante na prática médica, tá? E é com isso que a gente vai conferir a ação contra os gram-positivos, ok? Geralmente a gente não recomenda o uso de vancocoaminoglicosídeo. Vanco é uma medicação que a gente é um glicopeptídeo que a gente, né, na verdade, a gente vai ver até mais à frente, que já causa nefrotoxicidade. Juntando junto com o aminoglicosídeo, potencializa a nefrotoxicidade. Entretanto, algumas situações, apesar da gente não recomendar, às vezes a gente tem que usar, principalmente às vezes em frente a uma endocardite. Principalmente endocardite por estáfilo, às vezes a gente vai fazer o uso, tá? A nefrotoxicidade, ela pode aumentar se você estiver usando também outras drogas nefrotóxicas. Um exemplo claro é polimixina B, que é outro antibiótico que age contra gram-negativas. A anfotericina B também, que é uma droga principalmente usada aí com cunho antifúngico. A clindamicina, que também é um de parede, tá? Furosemida, que é diurético, qualquer outro diurético. E a ototoxicidade também se potencializa, principalmente no uso de ácido etacrínico, que também é um diurético, tá? Quando a gente for pensar no uso oral da neomicina, que eu comentei muito, que é usado no caso principalmente de encefalopatia hepática, pode prejudicar a absorção de uso de penicilina oral, de goxina e também de B12, né? Aí, às vezes, né, tem que relevar. Mas geralmente o uso não é crônico, né? Geralmente o uso aí dessa neomicina oral, tá? E uma coisa que a gente tem que ter noção, que quando a gente vai usar, principalmente para paciente, geralmente vai ter uma infecção grave, ele é o de uso parenteral, então vai ser medicações praticamente que a gente vai usar em via hospitalar, né? Se a gente vai usar ele o uso venoso, a gente costuma tem que obedecer a uma forma de aplicação. Porque se tem um antibiótico que você tem que ter um certo cuidado na hora de aplicar, é aminoglicosídeo. Porque aminoglicosídeo você tem que esperar um tempo de 30 a 60 minutos, pelo menos, para ele infundir lentamente no paciente. Você não pode simplesmente pegar o remédio e fazer tchum na veia direto. Porque existe um risco danoso mesmo desse paciente fazer um bloqueio muscular, um bloqueio de placa motora, tá? Ele evolui com insuficiência respiratória e também ele fazer uma parada cardíaca, tá? Isso são efeitos adversos da infusão. Tá? Isso pode acontecer se a infusão for rápida. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Na hora de fazer aminoglicosídeo, tem que fazer forma lenta. É, lembrando, então, para quem que a gente vai usar, principalmente para infecções por gram-negativos, né? Mas, se for por gram-positivo, junto com um beta-lactâmico, tá? Pensando nesses gram-negativos, que tipo de infecção a gente poderia usar? Ou seja, tratamento de infecção urinária, tratamento aí de peritonites, pelviterionites, apendicites, abscessos intraabdominais, sepsis, tá?
E muitas vezes a gente tem que lembrar que pode ser combinado com outros agentes antimicrobianos, tá? Neomicina, que é oral, mucosa, geralmente a gente vai usar para esterilização de intestino, que pode ser para algum procedimento coloretal ou mesmo no caso aí de cefalopatia hepática. A aminocidina a gente vai usar como alternativa de tratamento da leishmaniose, tá? E a espectromicina é uma alternativa do tratamento com gonorreia em pacientes que têm alergia à penicilina, né? Tá? No caso, a ação contra os gram-positivos, a gente destaca que o aureus e o streptococcus, a gente vai ter que acrescentar um beta-lactâmico ou aquele glicopeptídeo, que no caso aí é vancomicina, como a gente comentou. Não é o mundo ideal você fazer vancomicina junto com o aminoglicosídeo, mas em algumas situações, como endocardite, a gente é obrigado, tá? Por causa justamente do efeito sinérgico, né? São antibióticos que agem em parede, e uma vez que age em parede, o aminoglicosídeo consegue penetrar, propiciando aí essa potência bactericida dele, na gram-positiva também. Quando a gente for pensar em infecção por pseudomonas, lembrando que dos aminoglicosídeos a streptomicina não funciona, não tem atividade, tá? E nos casos graves, a gente vai usar um beta-lactâmico com ação antipseudomona. Geralmente, se for uma infecção principalmente pulmonar com o uso por pseudomona, geralmente a gente nunca vai escolher usar apenas um aminoglicosídeo isolado. A gente vai escolher usar um beta-lactâmico com ação antipseudomona, mais ele, tá? Geralmente, agora, para trato urinário, a gente geralmente pode fazer uso isolado de um aminoglicosídeo, quando é justamente aquelas bactérias mais bobas, né? Principalmente Escherichia coli, Klebsiella, às vezes para trato urinário você poderia fazer. No caso de tuberculose, vai entrar sempre como esquema de reserva, lembrando do paciente que pode evoluir com hepatopatia quando faz aquele tratamento de primeira linha para tuberculose, tá? Reitero novamente, não tem atividade em sistema nervoso central, não vai ser útil para tratamento de meningoencefalite. Reiteramos novamente a sua inabilidade de ação contra bactérias anaeróbias, tá? Pode-se usar a dose única diária, que inclusive é menos nefrotóxica, mas às vezes em certas situações a dose fracionada é recomendado, tá? Principalmente frente a infecções aí mais graves, no caso da endocardite, mas pela questão por conta do sinergismo, para potencializar aí o efeito do beta-lactano. E aí, se tem um slide importante, uma ação importante, é entender efeitos adversos dos aminoglicosídeos. Primeiro, pode ter reações comuns a todos os antibióticos, como reações locais. Mas já começando de frente, diferente de outros antibióticos, ele tem aquele risco durante a infusão. Nunca pode fazer rápido. Injeção direta pode levar a paralisia muscular, bloqueio neuromuscular, e com isso também pode levar a parada cardíaca, tá? Então a gente tem que fazer essa infusão em torno de pelo menos 30 a 60 minutos. Se acontecer, tenta reverter com cálcio. Você dá administração de cálcio venoso, tá bom? Outra coisa é, além da neurotoxicidade, ototoxicidade, nefrotoxicidade. A nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos é um tipo de nefrotoxicidade que o paciente continua urinando. Ele só vai aumentando as escórias, ureia e creatinina. E o rim não conseguindo filtrar bem. E com isso ele pode ficar urêmico e continuar urinando. Então, durante o tratamento com aminoglicosídeo, você é obrigado a ficar seriando ureia e creatinina. Avaliação da função renal, tá? E uma vez que você tenha uma injúria renal, às vezes, dependendo, você pode tirar e essa injúria renal melhorar, porque é reversível. Mas, em contrapartida, quando é feito em relação ao ouvido, a ototoxicidade, ele causa alterações nervosas mesmo ali, principalmente desse nervo vestibulo-coclear, tá? E com isso pode gerar uma surdez de caráter irreversível até. Mas não só surdez, às vezes pode levar à diminuição da acuidade auditiva, tá? Pode levar sintomas vestibulares de muita tontura também, isso pode acontecer, tá? E, infelizmente, quando a gente fala da questão da ototoxicidade, isso é irreversível, tá? E o uso na gestante não pode acontecer porque pode gerar surdez no feto, tá? A neurotoxicidade, novamente, por agir ali em placa motora, tá?
faz insuficiência respiratória, inclusive, porque pode paralisar até a musculatura respiratória, inclusive mais comum em questão da administração rápida. Se acontecer, gluconato de cálcio. Usa bastante cálcio ali para tentar reverter, porque cálcio é o que estimula a contração muscular, tá? Já foi relatado toxicidade no nervo óptico da visão, mas é mais raro de acontecer, tá? E outra coisa é, nos casos aí de que o paciente já faz uso muito crônico de neomicina comprimido pela questão da esterilização da mucosa intestinal, pode sim levar a uma síndrome de malabsorção, e com isso aí o paciente evolui inclusive com desnutrição, tá? Então a gente fica aí rapidinho com essa aula, tá? Conceitos muito importantes. Aminoglicosídeos, a gente tem efeitos adversos muito danosos, tá? E são efeitos adversos comuns, tá? São importantes a gente lembrar, principalmente dos efeitos adversos, dessa potência sinérgica dele, do mecanismo de ação principal em gram positivo, mas que o de gram negativo, mas que com o sinergismo a gente consegue atingir para ação para gram positivo, tá? E são drogas mais usadas principalmente no contexto intra-hospitalar, uso venoso, tá? E no caso da comunidade, a gente usa principalmente a parte tópica, tá? A gente usa principalmente as pomadinhas, né? Os colírios e as soluções também de ouvido, tá bom? A gente fica aqui. Muito obrigada.